Caros amigos e amigas, meu nome é Vinícius Leão e eu vim comentar um comentário da nossa querida, né, entre aspas, promotora lá do Acre, né, que veio fazer uma consideração inoportuna e inconveniente, típica, né, do Ministério Público lá do Acre e daqueles órgãos que nós conhecemos, né, sobre o patrocínio da Telex Free americana em relação ao Botafogo, né? Ela colocou aqui que acha uma vergonha, ela acha uma vergonha a Telex Free patrocinar o Botafogo. Ela botou aqui: a promotora Alessandra Marques, do Ministério Público do Acre, ficou surpresa com o fato de que o Botafogo ter anunciado um contrato de patrocínio com a Telex Free, empresa que ela denunciou sob a acusação de fazer esquema de pirâmide financeira. A Telex Free foi condenada no Acre e os bens dos seus sócios estão indisponíveis. Ponto. Primeiro erro: a Telex Free não foi condenada em canto nenhum, né? E ela confunde, eu acho que isso aí é proposital, confunde o Impactos com a Telex Free americana, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tudo bem. Vamos continuar. É incrível, isso é uma vergonha, isso só acontece no Brasil. Bom, isso realmente só acontece no Brasil. Só o Brasil para bloquear essa empresa, porque funciona no mundo todo e não tem bloqueio nenhum. Eu fiz um texto, coloquei no meu Facebook, mas eu sei que tem gente que não tem saco para ler. Eu vou ler esse texto e vou continuar algumas considerações que eu fiz sobre esse texto para poder eu dar a minha opinião sobre o que eu acho disso, né? Então eu coloquei assim, ó. Ela falou que é uma vergonha. Pois eu coloquei assim: olha só como é uma vergonha, sim. A vergonha, sim, é. É o Ministério Público do Acre. Aí é uma vergonha. Então vamos lá. Tá aqui. Eu agora vou falar algumas coisitas que precisam ser ditas sobre o que esta promotora falou. Bom, ela falou assim: isso só acontece no Brasil. Realmente, não há em nenhum outro país do mundo bloqueio da Telex Free. Só num país chamado Brasil. Já falei isso 1000 vezes e vou falar 1 milhão, ou seja, admitir que esta justiça, entre aspas, brasileira, e quando eu uso o termo justiça, entre aspas, né, eu quero me referir especificamente ao Acre, né, porque eu acredito que existam juízes sérios no Brasil, existem, tá, mas existem alguns que não são tão sérios assim, né. Nós sabemos disso até porque a ministra Eliana Calmon, tá, que é do STJ, diz que certos juízes são verdadeiros bandidos de toga, né? Isso não sou eu que estou falando, não, gente. É a ministra Eliana Calmon. Só estou repetindo o que todo mundo já viu na imprensa. O que é um fato notório não precisa de prova, certo? Então vamos lá. Esteja certa é admitir, né? Admitir que a justiça de países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Hungria, França, Itália, Peru, Chile, Venezuela, Argentina, Sudão, Congo, Zaire, Austrália, Filipinas, Bélgica, Canadá, enfim. Por que eu coloco tanto país assim? Para mostrar que realmente o mundo é muito grande, né? E para vocês terem uma ideia de aonde vocês estão, gente. Vocês estão num país que não dá nem para narrar o que é isso aqui. É porque o povo ainda não. Você pensa que o gigante acordou? Ah, o povo foi pra rua? Negativo, gente. Aquilo ali não é nada. Vocês não sabem o que é revolução, vocês não fazem ideia. O Brasil não tem revolução. O que foi revolução lá? O Canudos? É, Canudos, uma pequena comunidadezinha. Então, o pessoal não faz ideia. O pessoal, na verdade, não acordou. Pra mim, o gigante não acordou ainda não. Tá? Então, vamos lá. Qualquer país do mundo esteja errado e só a justiça do Acre esteja correta. Pô, é interessante que essa promotora, com essa juíza, vê indícios de pirâmide, onde nenhum desses países vem. Realmente, isso só acontece no Brasil. O que a promotora falou aqui, ó, isso só acontece no Brasil, realmente só acontece no Brasil. Tá? É exatamente por isso que é exatamente por isso que eu não faço marketing multinível brasileiro. Aqui eu vou colocar um porém. Gente, eu já fui convidado por colegas, amigos meus, para fazer marketing multinível brasileiro. Existem empresas que eu considero sérias, existem empresas boas, existem empresas que não valem nada. Mas
ao fazer o marketing multinível brasileiro, vocês têm que ter noção do perigo que acontece por estar no Brasil, né? Quando você faz um marketing multinível brasileiro, não é a empresa, é o país onde ele está. Você vai se submeter às leis deste país, à justiça, entre aspas, a juízes como essa juíza do Acre e a promotora como essa promotora do Acre. Vocês querem se submeter a elas? Então não faça marketing multinível brasileiro, gente. É isso que eu estou falando. Não é que as empresas não prestam, não. Prestam. Eu fiz a Bebom, gostei muito da Bebom, até ela ser bloqueada. Para mim, até hoje, não voltou como deveria. Mas a empresa séria, pagava direitinho. Porém, é o país onde está. Gente, é o país onde está. Se a Bebom fosse internacional, se o Carlos Costa aí, ao invés de ter colocado a Impactos, tivesse sido somente cabeça de rede no Brasil, nada disso tinha acontecido. É claro que eu, mesmo já tendo sido advogado, eu sou bacharel em Direito, ocupo um cargo público privativo de bacharel em Direito, tanto quanto essa promotora, que o cargo dela não é nada mais nada menos do que um cargo privativo de bacharel em Direito, assim como essa juíza também, tá? São cargos privativos, não são deuses, não são nada, são seres humanos normais, entendeu? Que estão momentaneamente, entendeu? Fazendo injustiça. Injustiça, porque a justiça não é cumprir a lei. A justiça é mais do que isso, tá, gente? Então vamos lá. Eu botei aqui, ó. É exatamente por isso que eu não faço marketing multinível brasileiro. Eu acho que o ser humano aprende com seus erros. E eu vejo colegas, eu vejo pessoas que eu estou conhecendo no marketing aí, né? Que insistem em fazer marketing multinível brasileiro. Insistem. Eu só tenho a lamentar. Eu só tenho a lamentar porque é começar a ganhar dinheiro. Tá? E nesse ponto o dono da Bemon aí, ele falou uma coisa muito certa. Parece que no Brasil ganhar mais do que 10, 15 mil é crime. E é verdade. Tá? Não pense, gente, que essas empresas aí, a Bebom foi bloqueada por causa de lei, porque não tinha produto, porque demorou para entregar. Não é nada disso não, gente. Isso aí é questão política. Isso aí é uma questão, tá na cara, isso é óbvio. Isso são os bancos por trás, são as instituições financeiras, são outras empresas que estão por trás disso aí. Isso é o poder econômico, como a gente chama no direito. Tá? Isso aí é óbvio, é evidente. Eles não querem que a pessoa pobre ela cresça, que a pessoa pobre ela tenha uma renda extra. O Bolsa Família, o que é o Bolsa Família? Nada mais é do que a institucionalização, tá, da compra de votos. Isso aí é óbvio. Mas é porque é o governo que implanta, então tem um caráter oficial. Aí pode tudo, não é? Ó, o governo da Coreia do Norte, o comandante lá, eu não sei nem, lá da Coreia do Norte lá, matou o tio lá. De um dia pro outro, foi o julgamento deles. Julgou assim, ó, tá condenado, pronto, executa, e executou o tio lá. O Kim Jong lá, não sei o que lá, da Coreia do Norte. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí no Brasil não é igual a Coreia do Norte, mas o Brasil, esse partido do PT, que graças a Deus, eu nunca votei, não voto e nunca votarei nesse partido, em ninguém desse partido. Não estou aqui querendo fazer expressão política, tá, gente? Porque política e religião, cada um tem a sua. Mas eu me orgulho de não ter votado nesse partido. Né? Ele se aproxima de Cuba. Né? Olha só o que os médicos de Cuba estão falando do governo de Cuba. Né? Então, falam horrores. Então, esse país aqui, ele em vez de progredir, ele está regredindo. Não é uma lei ordinária que vai mudar esse cenário, não, gente. O que vai mudar esse cenário são decisões reiteradas e são, digamos assim, a retirada de investimento por parte dos investidores nesse país, até que esse país aprenda a respeitar as pessoas que investem nesse país. Tá? Aprenda isso. Vamos lá, continuando aqui. Ó. É exatamente por isso que eu não faço marketing multinível brasileiro. Acho que o ser humano... Errar é humano, mas errar duas vezes, né? Então eu não faço marketing multinível brasileiro. Já recebi convite e tudo, mas não me agrada. E se eu fizer é para agradar algum amigo que entra no meu também, e por aí vai. Não, sabendo, eu sei do risco que existe, tá, gente?
Não pelas empresas, que são até boas em parte, mas sim para não ter que me submeter. Por que eu não faço? Para não me submeter a pessoas desprezíveis como essa promotora, tá? E possam dar pitaco onde não são chamadas, enfim, para ficar livre da jurisdição brasileira. Tá? Olha outra coisa que essa promotora falou. A Justiça do Brasil pode tentar tomar o que estiver em nome deles. Cara, mas eu nunca vi tanta besteira da boca de uma pessoa, tanta abobrinha. Meu Deus, como é que essa senhora consegue falar tanta coisa, tanta besteira? Pois então eu coloquei aqui, ó. A Justiça do Brasil não pode nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Não pode nada face à justiça americana. É engraçado, né? O americano até espiona, até telefone da presidenta do Brasil e vai se importar com uma decisãozinha desqualificada que vem do Acre. Aliás, o que é o Acre mesmo? Com todo respeito ao povo do Acre, né? Às vezes dá vontade de perguntar o que é o Acre, né? Olha, eu já falei isso inúmeras vezes. A Impacto só cumpre essa decisão da juíza do Acre no Brasil todo porque quer, tá? Eu já falei várias e várias vezes isso. Na questão jurídica, não há amparo legal para que eu, na Bahia, fulano de tal no Rio de Janeiro, Beltrano na Paraíba e por aí vai, cumpram essa decisão dessa magistrada estadual. Gente, ela é juíza estadual. E mesmo que ela fosse federal, ela seria de uma determinada região. Ela não é juíza nacional e não existe juíza nacional. Ela é juíza estadual. Sem que nós estivéssemos posto os pés. Como é que eu vou cumprir uma decisão se eu nunca botei os pés nesse estado do Acre? Eu tenho um contrato com a empresa Impactos, que é do Espírito Santo, e fiz na Bahia. Como é que eu vou cumprir uma decisão de uma empresa, de uma magistrada que nem desse estado é? Isso não existe, gente. Eu botei aqui, ó, se a Impactos tiver, eu não sei se tem, um meio tecnológico de detectar o IP de quem acessa, saber se é do estado do Acre ou não, poderia sim funcionar normalmente em qualquer outro estado da federação, sem problema nenhum. Posto que se a juíza é do Acre, mesmo que fosse desembargadora, sua decisão só poderia ir até os limites territoriais do Acre e ponto, gente. Jurisdição vem do verbo, da palavra júri de direito e dício de dizer, ou seja, ela só pode dizer o direito no estado do Acre e ponto. Eu já falei inúmeras vezes, essa Impacto cumpre essa decisão do Brasil todo porque quer. Ponto. Porque quer. Porque se não quisesse, não cumpriria. Eu, Vinícius, não se eu fosse o Carlos Costa, eu não cumpriria. E questionaria. Tá? Se eu tivesse o meio tecnológico de descobrir que o IP não é daquele estado, aquele IP teria sido liberado para fazer anúncio, para postar, para tudo, para receber, para tudo, porque ela é juíza do Acre. E ponto. Foi isso que eu aprendi na faculdade e até hoje não mudou, tá? Que diga-se, talvez o Carlos Costa lá, ou não sei, cumpra essa decisão no Brasil todo para exatamente não afrontar essa juíza lá do Acre, não afrontar o pessoal do Acre. Talvez por isso. Eu não teria essa boa vontade, não. Eu não cumpriria. Aqui na Bahia, se eu estivesse em Goiás, eu não cumpriria. Eu sou obrigado a cumprir uma decisão da juíza do Acre, ela é do Acre e ponto. Tá? Continuando. Dizer que a Justiça do Brasil pode tentar tomar, vai ficar só na tentativa, doutora. Só na tentativa. Ó, bens dos sócios de empresa que não tem sede no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Isso chega a ser burrice. Como é que uma pessoa dessa consegue se formar em direito? Eu não digo passar no concurso, não, gente. Porque o concurso para promotor e para juiz é um concurso difícil. Eu já fiz concurso para juiz algumas vezes, já, né? Claro, sem estudar muito e não passei para juiz de trabalho, mas é um concurso difícil. Como é que uma mulher dessa consegue passar no concurso para falar tanta besteira? Ó, não tem sede no Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Eu botei isso aqui, ó. Eu já cansei de falar, mas vamos lá, novamente. Dizer que a Justiça do Brasil pode tentar tomar bens de sócios de empresa que não tem sede no Brasil é o mesmo que dizer que a Justiça do Congo, do Suriname, da Etiópia, do Japão,
do Sudão, do Chile, do Peru, da Argentina possam fazer impor uma decisão deles em solo americano, sem que a referida empresa tenha sede nesse país. Isso é impossível, tá, gente? Impossível, juridicamente, é impossível. É como se eu disse, é como se eu, né? Vamos dizer, eu quero estar postando anúncios da Telex Free no planeta Marte. E aí a juíza daqui do Brasil, olha, em Marte não pode. Tá? Então eu botei aqui o ministro do Supremo, que é a maior autoridade no Brasil sobre do judiciário, né? Imagine que ele não queira. Não, você não pode. Nos Estados Unidos a Telex Free não pode funcionar. A vontade dele, com todo respeito aí ao fato de o ministro Joaquim Barbosa ser uma figura benquista aí pela boa atuação que ele teve no Mensalão, né? Mas é irrelevante. A vontade dele é irrelevante. Ele é chefe do Poder Judiciário, mas é irrelevante no direito, tá? E chamamos legislações e ordenamentos de outros países de alienígenas. Não é à toa, gente. O direito chama de alienígena o que não é do Brasil. Não é que mora em outro planeta, não. É porque não mora, porque não está no Brasil. O que está fora da legislação brasileira é alienígena. Alienígena, ou seja, você não é como se fosse outro mundo, gente. É isso que o direito quer dizer. Mas para essa promotora, parece que ela eu não sei como é que uma mulher dessa se forma em direito. Eu não estou dizendo passar no concurso, não. Eu estou dizendo se formar, tá, gente? Vamos lá. Mas sim, porque a legislação brasileira nada pode. Nada pode nesses países. Não, mesmo que pudesse, gente, para que houvesse qualquer tipo de determinação para se cumprir uma decisão brasileira, essa empresa teria que ter sede no Brasil. O fato desse sócio ser sócio também lá, isso não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Uma pessoa pode ser sócio, a empresa está bloqueada aqui, e se eu mesmo ser sócio lá, é outra empresa. Ela não pode se meter porque essa empresa não tem nada no Brasil. Por que vocês estão achando que a E-Wallet ela não paga em conta corrente? A E-Wallet não está permitindo. Inclusive, agora houve uma modificação na E-Wallet, gente. Não sei se vocês já perceberam, mas se você inserir dinheiro lá através do cartão PaySafe Card, você não pode passar por cartão o cartão pré-pago. Por quê? Porque eles estão cumprindo, né, a risca a legislação. Ou seja, né, você só passa por cartão as suas comissões. Isso para quê? Para poder ficar tudo direitinho, tudo isento, para poder não dizer que isso é lavagem de dinheiro, porque nunca foi e não é. Lavagem de dinheiro é quando há crime. E marketing multinível não é crime, tá, gente? Então vamos lá. Não porque são de outro planeta. A legislação alienígena é porque a brasileira não pode nada nesses países sem que haja homologação de decisão de outro país. E a depender da legislação do país em que se refere, isso pode variar muito. Para que haja homologação, gente, o país tem que ter sede. Eu não posso receber nas minhas costas uma decisão sem que eu tenha sido citado dessa decisão. Isso não existe. Tá? Isso é nulo nessa legislação brasileira, quanto mais nas outras, que são, né, diga-se, muito mais avançadas do que as nossas, né? A não ser que você considere que a Alemanha, a Argentina, sei lá, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra sejam mais atrasados do que o Brasil. Aí se você disser que é mais atrasado do que o Brasil, né, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Canadá, disser que é mais atrasado do que o Brasil, a legislação, então eu não vou poder continuar conversando com você. Mas se você acha que eles são mais avançados, porque eles permitem a Telex Free lá e aqui não permite? É porque a gente é muito inteligente. Não, a justiça daqui é uma justiça magnífica. É melhor do que a de Canadá, é melhor do que a dos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe, não vou comentar isso, ó. Vou dar uns exemplos assim. Eu sempre uso o exemplo do cassino, tá? Cassino em Las Vegas é permitido. No Brasil, em qualquer estado da federação, não é. O que significa isso? Significa que se eu, brasileiro, quiser jogar ou montar um cassino no Brasil, eu não posso. Porém, se eu quiser jogar ou montar um cassino em Las Vegas, eu posso. Eu
posso. E além de poder, se eu ganhar, por exemplo, 5 milhões de dólares e quiser trazer ao Brasil, eu posso. Eu posso. Independentemente da vontade dessa promotora, dessa juíza, de qualquer desembargador, ministro e de quem quer que seja. Eu só preciso fazer uma coisa, gente. Eu só preciso pagar 27,5%. Na verdade, eu não estou pagando, tá? Eu estou sendo roubado, tá? Ou seja, desde que eu seja roubado, sim, porque se eu ganhei, sei lá, 10 milhões de dólares e eu vou pagar 2 milhões e 750 mil reais de imposto, isso não é um imposto, isso é um roubo. Porque se eu ganhei 10 milhões de dólares, esse dinheiro não é do governo, é meu. E como é que ele vai tirar 27,5% do que é meu? Mas é assim aqui. Aqui é assim, tá? E se você for empresa é 8%, tá? Então, isso sim é um roubo. Isso sim é um roubo oficializado, né? Porque, eu botei aqui, ó, pois pagar 27,5% de imposto por algo que esse governo nada fez, nada contribuiu, e de um dinheiro que é exclusivamente meu, acho que, aí sim, estamos falando em um roubo oficial, que é o imposto de renda no Brasil. Então, se eu consentir em ser roubado oficialmente, em 27,5%, eu perco uma fortuna, mas posso tranquilamente trazer o dinheiro ao Brasil, bastando apenas ser humilhado. Agora, aqui é outra coisa, viu, gente? Para você ficar legalizado, você também não só pagar, não. Você tem que se humilhar, ir para a Receita Federal e explicar por que você está trazendo esse dinheiro, de onde você ganhou, tá? A origem dele. Gente, isso é uma humilhação demais. Esse país é ridículo demais, gente. Pelo amor de Deus. Alguém pode perguntar assim, mas rapaz, se você falar tão mal do Brasil, por que você não vai morar em outro país? Vem cá. Eu digo para você o seguinte, você está pensando isso, eu digo para você, você pensa o quê? Se eu pudesse, não já estaria morando longe daqui? É claro que eu estaria. Mas é porque eu não posso. Infelizmente, a gente não, esse argumento de você falar mal, então por que você não vai embora? Isso aí é de gente que não tem qualificação. Isso é de gente que não tem noção, não sabe o que está falando. Para você criticar uma coisa, não precisa você sair daquela coisa. Eu critico, entendeu? Porque eu acho que o país ele tem conserto, porque o povo desse país é um povo que merece coisa melhor, entendeu? Tem sido constantemente enganado. O mercado brasileiro, principalmente para o marketing multinível, é um mercado muito bom, né? E é um país que geograficamente digamos assim, é um país que geograficamente ele é privilegiado, mas tristemente da forma política é uma vergonha. É uma vergonha. As instituições públicas, né? A justiça, não estou generalizando, né? Lógico, existe juiz sério, existe promotor sério, existe delegado sério, existe defensor sério, advogado sério, existe muita gente, mas existem pessoas, tá? Que não são assim, gente, tá? E não são assim. Então, além de você, por exemplo, você ganhou 10 milhões de dólares num cassino em Las Vegas, você quer trazer para o Brasil, além de ser roubado oficialmente em 27,5%, você tem que se humilhar, ir na Receita Federal para explicar de onde veio o dinheiro, né, e declarar a entrada do dinheiro no país. Isso é uma humilhação, gente. E você tem que fazer isso para poder que o dinheiro fique legalizado, né? Tem muita gente que não tem conhecimento básico, porque isso aí é conhecimento básico, não precisa ser formado em direito para saber não, gente, isso é conhecimento básico. Tem muita gente que sai por aí pela internet falando besteira. Quando a Telex Free foi bloqueada, 2 meses depois, eu não perdi nem um mês, eu entrei na Americana, um mês depois eu sabia que podia entrar, muita gente falando, é evasão de divisa, é crime de formação de quadrilha, é crime de... enfim, um monte de besteira. Nada disso. Todo mundo pode ganhar dinheiro fora e trazer pelo Brasil, desde que na origem esse dinheiro ele seja legal. Se você nos Estados Unidos, se você tem um ganho de dinheiro de tráfico de droga, aí sim, você não pode trazer no Brasil porque lá isso é ilegal. Mas aqui no Brasil, se a origem do dinheiro for legal, você pode trazer, só precisa pagar o imposto. A Receita Federal não quer saber, é mais do que a origem, o motivo, é isso, tá?
Isso é uma humilhação, tá? Para mim, eu acho uma humilhação que a gente tem que submeter a isso. Isso é uma vergonha. Isso sim é uma vergonha, né? O que a promotora falou, não, mas é isso que é uma vergonha, tá? E isso simplesmente é o que a gente chama de risco Brasil. Afasta a segurança jurídica de grandes investidores. Não pense em você. O Brasil evolui, tem empresas grandes, tem multinacional, tem muita, tem milhares, milhões, sei lá. Mas muitas não vêm para o Brasil porque sabem o que, que é o Brasil. Sabem do que é o Brasil, o que é o Brasil. Então, quem investe nesse país é, antes de tudo, corajoso. Pois, podendo investir em outros países civilizados, investir nessa roça aqui realmente tem que ser muito corajoso. Eu aí parei de escrever e vou continuar só mais uns 2 comentários aqui. Ainda fala aqui, ó, nesse texto, o seguinte. Diz que a juíza lá falou assim: soube do acordo do Botafogo na mídia. A Telex Free Americana não faz parte desse processo. Não tenho como analisar. É claro, a juíza aí pelo menos não falou tanta besteira quanto a promotora. É claro que ela não tem. Nem ela, nem nenhuma juíza, nem nenhum juiz, nenhum ministro. Ninguém. Pense no Joaquim Barbosa, no chefe do judiciário, no cargo maior, na cúpula, entendeu? Nos 11 mais que a gente fala, ou seja, do Eleven the Best, ou seja, pense no chefe do judiciário, que é o Joaquim. Ele não pode fazer nada, ele não pode decidir, ele não pode obrigar, porque a justiça brasileira só vai até o Brasil. Para que ela vá para outro país, uma empresa tem que ter sede nesse país. E a Telex Free Americana não tem sede. Imagine que, por exemplo, tem um marketing aí que eu já fiz, né, chamado Rocket Cash Cycle. É um marketing interessante, mas ele não cai no gosto. Eu pensei que pudesse cair no gosto do brasileiro, mas analisando o gosto do brasileiro é muito simples. A Telex Free deu muito certo porque muita gente critica o ganho fixo. Ganho fixo, é isso, ganho fixo é um câncer. Gente, ganho fixo não é nada de errado. Só nesse país ganho fixo, tá? Alguém pode considerar que isso seja alguma promotora desse quilate aí, isso seja, digamos assim, tá furtando atribuições financeiras. Não tem nada a ver, gente. Isso aí é decorrente de anúncio, de anúncio, decorrente do contrato que você faz. Então, ganho fixo é possível. Você tem hoje no Brasil várias empresas que estão pagando. Eu não vou dizer nomes, tá, gente? Mas tem empresa brasileira que está pagando 40% de fixo e 20% que você é obrigado a comprar. Ué, e isso é o quê? Eu ser obrigado a comprar uma coisa. Isso é o quê? Isso aí não é venda casada? Então, gente, pelo amor de Deus, o que está por trás da Bebom e da Telex Free não é a legislação, não. Isso aí é uma questão política, tá, gente? Então, a Telex Free Americana, ela não tem sede. Então, vamos falar. Pense numa empresa como a Rocket Cash, lá das Filipinas, por exemplo. Ela tem sede das Filipinas. Se ela não tem sede no Brasil, o que a justiça da Argentina, por exemplo, pode fazer alguma decisão para que ela cumpra lá nas Filipinas? Se ela não tem sede, não tem servidor não tem nada no Brasil, ou nada na Argentina. O que a justiça do Suriname, vamos botar um país mais civilizado, o que a justiça da França pode, né, para a justiça das Filipinas, se essa empresa com sede nas Filipinas não tem nada na França? Isso é direito internacional, gente. Isso é básico, não pode nada. Agora eu vou um pouco mais longe. Eu vou para poder... Vou jogar um pouquinho pesado nisso tudo aí. Eu vou na questão criminal, tá? E no direito, gente, o crime, ele tem uma importância muito maior do que uma mera questão civil, né? Mas vamos lá, vamos para o crime. O Brasil, há pouco tempo atrás, não extraditou um terrorista chamado César Batista. Eu já comentei isso num outro vídeo aí. Não extraditou esse terrorista, né? Aí a Itália tentou e não extraditou. Ficou com muita raiva do Brasil, a Itália. Pois bem, agora um dos mensaleiros fugiu para a Itália, o Henrique Pisolato. Você acha que a Itália vai fazer o quê? Vai extraditar? Será que ela vai extraditar? Simplesmente, não, Brasil, tá aqui, toma aqui, Henrique Pisolato.
Ou você acha que ela vai deixar passar a oportunidade de se vingar, né? Desse governozinho aqui, de merda, que não extraditou quando ela pediu um terrorista para lá pro país dela. Você acha que eles vão extraditar? Olha, da minha opinião, eu acho que eles não vão, não. Mas de jeito nenhum. E enquanto não extraditar, amigo, amiga e amigo, ninguém pode fazer nada com esse cidadão lá na Itália. Por quê? Porque ele lá está livre de qualquer decisão judicial. Pode ter a condenação do Supremo, que é o caso. Ele não pode ser preso lá. E pode viver o resto da vida lá. É simples. Vocês têm que entender o que é direito internacional. Esse tipo de profissional, entre aspas, como essa promotora aí, eles usam às vezes de argumentos absurdos, que não são carregados de nada jurídico, exatamente para poder tentar influenciar ou amedrontar as pessoas para entrar no marketing internacional. Porque eles sabem que não podem fazer nada. Mas eu tô aqui, gente, eu tô aqui para ajudar. Eu me sentindo dever de fazer esses comentários. Eu tô aqui, eu me ponho à disposição para ajudar quem quer que seja que entrar. Você já pode até estar em rede de outras pessoas, eu não me importo não. Se quiser tirar dúvida comigo, pode me ligar, tá? No post desse vídeo aí no Facebook tem meu número. Pode me ligar, conversar comigo, porque esse assunto, eu tenho um verdadeiro prazer de conversar sobre esse assunto. Eu gosto desse assunto. Eu gosto de encher o peito e dizer: eu faço uma empresa que esse país não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada para bloquear. Nada. Eu estou livre dessa justiça brasileira, entre aspas, né? Então nós estamos livres, nós não precisamos nos preocupar. Existe uma outra empresa aí, né? Que eu vou falar o nome porque todo mundo conhece, né? Que é a WCM 777, agora mudou para King 77, uma ótima empresa também, que eu tenho orgulho de fazer parte, né? Que aí, recentemente, eu vi uns comentários que na Colômbia, um generalzão lá falou que era pirâmide. Gente, é a mesma coisa. A empresa tem sede em Hong Kong. Colômbia, porcaria de país nenhum, pode nada. Só quem pode é a justiça de Hong Kong, ponto, acabou. Agora, o que não pode, é isso que eu falo, gente, não é só ser empresa internacional. Você não pode ter escritório, representação, não pode ter nada disso. Porque se tiver, aí você dá aso, você dá vez, você dá chance de a justiça brasileira botar o dedo lá e sujar o negócio. Aí sim. Eu vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, teve uma atriz aí, eu acho que foi a Carolina Dickman, não sei, uma atriz aí que filmaram ela pelada, não sei o que foi. Aí disseram, aí um juiz aí lá disse assim, ó, o YouTube, tire o vídeo do ar, senão eu vou tirar o YouTube do ar. Por que o juiz determinou isso? Inclusive eu estava conversando outro dia desse com um amigo nosso, ele é um grande líder da Bebom. Ele usava de todos os argumentos para rebater isso, e eu sempre tinha esse argumento, e ele se convenceu de que o advogado que deu uma orientação, ele deu uma orientação errada. Porque existe sim, gente, existe gente que é formada em direito, que não conhece isso, e dá orientação errada, dá orientação que não existe. Ah, mas o advogado... Não existe. O que existe é o seguinte, você tem uma empresa internacional, e ela tem sede. Quando eu falo sede, pode ser servidor, pode ser qualquer coisa, pode ser um escritório de representação. Tem sede no Brasil? Ah, meu irmão, aí já era. Aí já era. Porque aí você vai dar aso a que a justiça faça uma citação e você vai receber a citação. Se você não quiser receber a citação, o oficial de justiça certifica de que você se recusou, se escondeu, e aí você é citado por edital. Enfim, aí você dá vez, você dá aso, você dá chance a que essa justiça, entre aspas, como eu estou falando justiça, gente, pelo amor de Deus, se você é juiz, se você é promotor, está ouvindo esse vídeo aí, não é para você especificamente que é um cara honesto, que trabalha, que eu estou falando nesse vídeo não. Eu estou falando para certos juízes e certas promotoras. Então essa justiça, entre aspas, que eu estou falando aí. Então para você, entendeu? Que para você entender isso, é claro,
Se a empresa é internacional e tem servidor, tem escritório regional de representação no Brasil, aí a justiça pode fazer cumprir. Mas se não tem, gente, não tem como não, tá? Não tem como. E eu tô aqui lançando um desafio. Eu não quero morrer enquanto não ver o desenrolar desse negócio. Eu tô lançando um desafio aqui, entendeu? Eu quero ver. Não tem juiz, não tem desembargador, não tem presidente de tribunal, não tem ministro que consiga barrar a Telex Free americana. E eu lanço esse desafio. Se você é ministro do Supremo, se você é ministro de Tribunal Superior, se você é ministro do STJ, se você é desembargador, com todo respeito, Excelência, tenta barrar, mas me mostra. Eu já fui advogado e exerço um cargo privativo de bacharel em direito. Eu desafio qualquer autoridade do Brasil a querer fazer cumprir uma decisão com uma empresa, não é só a Telex Free, não, é qualquer uma. Por exemplo, a WCM 777, como agora é Kingdom 777. Faça de cumprir uma decisão em Hong Kong que ela não tem nada no Brasil. Se você conseguir, entendeu? Eu aposto o dinheiro que você quiser, o que eu puder pagar. Se eu tiver com R$ 1.000 na poupança, eu tiro e pago. Eu aposto o valor que você quiser e você não consegue fazer isso, porque o nome disso é direito internacional e tem as suas regras. Como existem as regras físicas, tá? Eu não posso voar porque existe a gravidade, tá? Quase 10 metros por segundo ao quadrado é a gravidade. Se eu conseguir ultrapassar isso, eu consigo sair da órbita, né? Então, assim, existem as regras físicas da gravidade, das leis naturais, e existem também as leis internacionais. Existem no direito existem 3 requisitos de uma ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimação de causa, ou legitimácio de causa, entendeu? E interesse de agir. Então, uma ação que porventura queira fazer cumprir uma decisão lá, ela não tem uma das condições da ação. Qual é? A possibilidade jurídica do pedido. Tá? Então, gente, eu não vou adentrar mais nessa parte específica, né? Porque aí só realmente quem entende um pouco mais juridicamente pode falar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não fiquem preocupados com essas declarações, porque são declarações de pessoas que sabem que já perderam. Sabem que já perderam, não podem fazer nada. Mas eu tô vibrando todo dia, eu vibro com cada sucesso da empresa, não porque eu tenho conta, nada disso não. É como um desafio, tá? É como um desafio. Eu quero ver alguma autoridade brasileira fazer alguma coisa. É um desafio. Meu prazer não é nem o dinheiro. Dinheiro não é o prazer. O prazer é o desafio. Eu desafio ver a empresa aqui no Brasil. Eu digo sempre o seguinte: mas a Telex Free americana pode ser bloqueada? Eu acho que na justiça americana, eu não conheço a justiça americana, mas eu acredito que ela não é injustiça como a brasileira. Lá existe justiça. Mesmo que um dia fosse impedida, os americanos não iriam impedir de devolver o dinheiro, tá? Então, assim, a possibilidade da justiça americana, tá? Só a justiça americana, só os Estados Unidos pode barrar a Telex Free, porque a sede dela é lá. Se a sede dela fosse em Hong Kong, só em Hong Kong. Se a sede fosse nas Ilhas Virgens Britânicas, só nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, existe a questão da existe soberania no direito, e nenhuma decisão pode afrontar a soberania internacional dos países, tá certo, gente? É o que eu queria dizer, né? Eu tive que gravar esse vídeo, não tem jeito. Me corça ver um absurdo desse, tá? Me dá um nojo, um asco ver uma matéria dessa. Eu tenho que gravar, eu tenho que falar, né? Eu só não boto a minha cara aí porque eu tô barbudo, entendeu? Eu não tô como na foto que apareço, ainda não tive nem tempo de fazer a barba. Mas eu me corcei e falei: não, eu tenho que gravar esse vídeo agora, porque eu não posso deixar de comentar isso, porque isso me irrita ver um negócio desse, tá? Então,
Qualquer dúvida, gente, na área jurídica, eu sou um apaixonado por marketing multinível, tá? Mais ainda do que o direito, tá? Eu sempre gostei do direito, já tive já fui advogado, exerço uma profissão hoje também privativa de bacharel em direito, um cargo público, e sou apaixonado por marketing multinível, né? Marketing multinível para mim é um negócio, como se vende boi, se vende vaca, e é um negócio. Você não tem empregado, você não tem empregador, você não tem empresa, você não tem nada. Você tem amigos e você faz negócios. Entendeu? E eu sou fã de Robert Kiyosaki, leio os livros dele, aceito como verdadeiras as coisas que ele fala, são sensacionais. E ainda vou gravar outros vídeos explicando essas questões aí, tirando essas dúvidas e ajudando o que eu posso. A coisa mais bonita no marketing é ajudar as pessoas para que você também seja ajudado, né? Isso é muito bonito. Então, um abraço e estamos aí. Meu telefone está aí embaixo. Qualquer dúvida podem ligar para mim. Um abraço.